Bom dia, caros ouvintes. Damos início. Eu sou o Rickson Neves, acompanhado aqui com o nosso co-anfitrião Luís Bonacorso, sou presidente da Nova Criminal Law Student Society. Vamos dar início à nossa segunda edição do nosso podcast Indúbio Pro Justícia, com a intenção de trazer temas inovadores, outros convidados de outras jurisdições. Tanto é que hoje temos o gosto de ter aqui connosco o Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro, que é sócio da área de prática de Direito Penal Empresarial na Lufosse Advogados, no Brasil. Também exerceu um cargo de magistrado do Ministério Público, no Ministério Público Federativo da República Federativa do Brasil. Também exerceu vários cargos de relevo, tanto a nível nacional do Brasil, como também a nível internacional, integrou associações e outros organismos. Também fez a sua licenciatura, o mestrado no Brasil, o doutoramento em Portugal e o pós-doutoramento em Espanha, portanto com um currículo bastante vasto, e gostaríamos de ouvir, pelas tuas próprias palavras, Marcelo, um pouco mais sobre essa experiência tão rica. Rickson, Luiz, muito obrigado pelo convite, é um prazer me somar à iniciativa. Acredito que são precursores aí em algo que certamente será de muito êxito, e certamente será mais uma linha a crescer no currículo ter feito parte, né, dessa iniciativa. Como bem resumiu, assim, eu já estou aí, posso dizer, após a licenciatura ou o bacharelado, como se diz aqui no Brasil, já há 24 anos, né, exercendo atividade jurídica. A minha graduação também, que é uma outra forma que se chama aqui no Brasil, quanto mestrado, foram feitas na Universidade de Brasília, que é uma das referências nacionais, assim, talvez não tão conhecida quanto a USP, mas uma bastante conhecida, sobretudo aqui. Mas eu diria que o meu ponto alto, de fato, na formação acadêmica foi, de fato, o doutoramento aí na Clássica, né, na Universidade de Lisboa. E o fiz, né, graças a um ano de afastamento que, ao tempo minha profissão permitiu. Eu era procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Eu assumi essa função em 2006 e a exerci por 16 anos. E nela, enfim, a experiência internacional foi muito interessante, sobretudo nos últimos anos, em que participei de algumas investigações que foram transnacionais, e aí ponto interessante foi conhecer outros ordenamentos, sobretudo da CPLP, né? Todos os países da comunidade de língua portuguesa eu acabei tendo algum contato, evidentemente mais com Portugal, e fiquei, nos últimos 2 anos, como secretário de Cooperação Internacional. Então, para os países de língua portuguesa, inclusive, eu fui autoridade central, substituto, mas autoridade central. E exerci essa função até 2022, quando percebi que talvez fosse um momento adequado de fazer essa transição para o setor privado, e acredito que vem sendo bastante interessante justamente para dar o suporte, né, sobre o outro ângulo, ou vamos dizer, do outro lado da mesa, para essas questões transnacionais, cross-border situations, tanto em âmbito civil quanto, sobretudo, em âmbito criminal, que é a área de paixão, a área de formação. E, enfim, espero que toda essa bagagem aí possa, de alguma forma, agregar para os nossos clientes. Sim, claro, imagino imenso. 16 anos é imenso tempo, e queria que me explicasse, ou seja, porque é que decidiu ir logo para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público. Qual é que foi a intenção? É aquela ideia que tinha quando começou o curso de Direito, de mudar um bocadinho o mundo, ajudar a sociedade, proteger os interesses? Luís, no fundo, perdão, desculpa. Pensou nessa possibilidade de, no futuro, ir enverdar para a advocacia? Perfeito, excelentes perguntas. No primeiro momento, sim, a ideia há um tanto de idealismo, né, de se buscar fazer algo diferente, mas, é claro, você deve buscar, de alguma forma, tanto uma situação idealista quanto algo que se junte às suas aptidões, tanto técnicas quanto acadêmicas.
Eu confesso, sim, um país com dimensão continental igual ao Brasil, a sensação que me dá é que a forma mais próxima que você tem de auxiliar a população seriam os juízes, sobretudo estaduais, que, enfim, que ocupam os rincões do Brasil, em situações que a gente tem uma brincadeira que se fala muito das dimensões dos direitos fundamentais. Há alguns doutrinadores mais, diria, extravagantes que chegam a falar já na quinta dimensão ou quinta geração de direitos fundamentais. A brincadeira que se tem é que há alguns rincões do Brasil que a gente precisa chegar ainda ao direito à vida, né? Então, a gente ainda estaria nesse ponto. Então, assim, há um idealismo, mas, assim, eu confesso que essa verve transnacional, internacional, sempre me acompanhou. E, então, eu imaginei que eu poderia ser mais útil num cargo federal, numa posição federal, e confesso que acredito que tenha feito a coisa certa, porque você percebe também que consegue auxiliar em diversas dimensões, tanto em âmbito individual como nos processos criminais transnacionais, e aí eu me refiro a extradições, a pedidos de cooperação, obtenção multilateral de provas, quanto em perspectivas macro, como pertencendo a alguns foros internacionais, e me refiro tanto à IAP, a International Association of Prosecutors, ou, sobretudo, em foros talvez um pouco mais políticos, quanto o GAFI ou o Working Group on Bribery da OCDE, você percebe que há algumas formulações, algumas políticas públicas que também produzem um grande impacto no dia a dia. Então, essencialmente, Marcelo, respondendo primeiro ao Luiz, do ponto de vista do porquê o Ministério Público Federal, essa seria a resposta. E a transição vamos lá. Marcelo, desculpa, antes disso, só uma pergunta, Claro, só para nós percebermos todos, é mesmo também os nossos ouvintes, qual é que é a diferença entre ser Procurador da República Federal e o normal, o simples Procurador da República? Ou seja, quais é Estadual, que são as grandes estadual não. diferenças? Estadual, sim. Não é um estadual? Sim. Luiz, interessantíssima pergunta, de fato, a gente trabalha no Brasil com uma presunção de que todo mundo compreende o modelo federativo brasileiro. Excelente a sua pergunta. O Procurador da República, que é o cargo que eu ocupei perante o Ministério Público Federal, é justamente com atribuição, com possibilidade de atuar em todas as 27 unidades da Federação. O Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. A contraposição, que seria o Ministério Público Estadual, né? E aí não são procuradores da República, porque justamente não representam a República como um todo, mas são promotores de justiça estadual. Então, nas 26 unidades, nós temos os promotores que ficam adstritos ao seu estado. São concursos diferentes. Os concursos estaduais, eles têm uma dificuldade adicional no sentido de uma boa compreensão de realidade de direito local, né? E o concurso federal, por sua vez, o concurso de ingresso federal, por sua vez, ele tem a complexidade de ter que abarcar a complexidade própria do direito federal e também já a presunção de que vamos trabalhar com matéria internacional. E então, os temas que o Procurador da República trata são temas mais amplos, ou seja, não são tanto localizados, mas representam mais situações dos estados todos, por exemplo, organizações criminosas que estão em vários estados, é mais nisso. É curioso, em parte sim. A nossa, né? O padrão de atribuição do Ministério Público Federal é muito baseado na Constituição que especifica para a gente. A Constituição brasileira, só um parênteses, é extremamente analítica, né? Tirando a Constituição da Índia, é a maior Constituição do mundo. A Constituição é extremamente analítica e prevê o que é considerado interesse federal. E, a partir daí, a gente faz a concepção do que seria a atribuição do Ministério Público Federal. Então, tudo que é de interesse federal, como descrito na Constituição, passa a ser de nossa atribuição. E aí, por exemplo, temos a situação corriqueira no âmbito criminal como um furto. O furto, ele é um crime estadual ou um crime federal? E aí a resposta própria do profissional do direito é o depende, né? A situação dependeria se é um furto, por exemplo, em uma empresa pública federal. Se é em uma instalação do governo, teríamos uma situação própria de crime federal. Se o furto comum por ação de particulares, contra particulares ou contra estabelecimentos privados, seria um crime da esfera estadual.
uma situação interessantíssima que acaba por ocorrer de uma maneira mais rara é, por exemplo, homicídios. O caso, a única situação que o direito brasileiro prevê crime de competência do tribunal do júri, né, por juízes leigos, né, escolhidos do povo, são os crimes dolosos contra a vida. Existe a possibilidade de ter um júri federal? Sim, mas ele é raríssimo, porque você tem que ter um interesse federal colocado junto a ele. Quais situações que são mais frequentes? Quando há um homicídio de um profissional federal em serviço, ou em situações que envolvam direitos indígenas, que é uma situação bem peculiar do Brasil e que há atração de interesse federal. Nota rápida, eu tive a oportunidade de fazer um júri federal, desses raríssimos que existem, e faço a brincadeira de que, como venci o júri, tenho 100% de aproveitamento, não preciso fazer mais nunca, né? Para garantir esse percentual de êxito. Mas, Marcelo, tenho curiosidade em saber como é que funciona o júri no Brasil, porque aqui é um bocadinho diferente, ou seja, não é só para crimes de sangue, Exato. homicídios, é todos os crimes que têm uma moldura penal de 8 anos, superior a 8 anos, de 8 anos para cima. E por isso, tirando os casos de corrupção que não é permitido, exatamente porque as pessoas já têm um preconceito do que é queremos perceber, e também a constituição do júri em Portugal, imagino, não sei se sabe, mas são 4 juízes, exatamente, 4 juízes leigos, 4 efetivos e 4 suplentes. Depois um tribunal coletivo, por isso no total são 7 pessoas. E o tribunal de júri pode decidir por maioria simples, ou seja, podem completamente decidir sem o consentimento dos juízes, e é nesse contexto. E agora, se me pudesse dizer... Luiz, é bastante diferente. Também bem longe da figura do júri americano, também, assim, primeiro, composição, são 7 jurados. Todos eles são leigos. Então, assim, são pessoas do povo, pode ter formação jurídica apenas se der sorte, se for sorteado e compuser, mas pode ser que sejam pessoas que nunca entraram em um tribunal. Há a presidência de um juiz togado, mas ele funciona muito no modelo americano. Ele funciona praticamente, se fosse um jogo de tênis, ele seria a rede, né? Ele não tem nenhuma função decisória de mérito, né? Ele apenas vai conduzir o procedimento, evitar perguntas impertinentes, constrangedoras, ou, enfim, assegurar as regras do jogo. Então, esses sete jogadores, eles deliberam de maneira reservada. Entre eles pode haver debate, mas não há possibilidade de comunicação com terceiros, com fatores externos. Eles podem se esclarecer durante o julgamento, mas eles são incomunicáveis. A votação não é fundamentada, é baseada na íntima convicção, e a possibilidade tanto da condenação quanto da absolvição é feita por voto da maioria. Não é igual no modelo americano, por exemplo, que exigiria unanimidade nos casos de condenação criminal. Então, enfim, em suma é isso. Mas determinam apenas a culpabilidade, ou seja, porque em Portugal também determinam a medida da pena. Por isso, não só determinam a culpabilidade. Eles determinam apenas a culpabilidade e aí o juiz togado fica responsável também, bem lembrado, ele fica responsável por esse aftermath, né, de assegurar aí qual seria o quanto de pena, e aí de uma maneira mais técnica e que desafia a via recursal. E como é que se interpõe um recurso, então, nessas situações? O recurso ele fundamentalmente é baseado em duas alegações. Primeiro, contra a deliberação técnica, você pode ter considerado que houve um excesso ou uma benevolência extremada na fixação da pena, e aí com bases bastante técnicas. E uma outra que a gente fala que o júri é soberano, que é uma forma do julgamento pelos pares e tudo, mas existe uma pequena aba, vamos dizer assim, a ser aberta, que seria a situação da prova manifestamente julgamento com base na prova manifestamente contrária dos autos. Assim, é uma situação um tanto subjetiva, mas que se traz a possibilidade da revisão da decisão soberana do júri, por assim dizer. Seria uma situação, por exemplo, em que há uma filmagem incontestável, né, por parte da defesa, de que a pessoa praticou o homicídio, por exemplo, levou à morte da vítima, a pessoa confessa,
mas um apelo à consciência, a um certo sentimento de pena, leva à absolvição dessa pessoa. Esse julgamento por clemência ele vem sendo cada vez mais refutado e existe a hipótese legal de recuperabilidade e de alteração do resultado quando todos os elementos impõem uma condenação ou uma absolvição. Imagina que, por exemplo, que a confissão foi adotada como razão para a condenação, ainda que não enunciada, porque o julgamento não apresenta isso, mas foi uma confissão obtida mediante tortura e todos os demais elementos apontam um álibi. Né? Então, tanto numa posição defensiva quanto numa acusação, você pode ter aí, de fato, uma condenação totalmente dissociada dos elementos dos autos. Muito interessante. Muito bem. E agora, uma questão, digamos assim, mais macro, já falámos especificamente do júri, agora acho que seria bom para os nossos ouvintes compreender também o sistema penal brasileiro, essa estrutura mais acusatória e as especificidades, as nuances do vosso sistema, e também, como já o Marcelo disse que já interagiu com outras jurisdições, nomeadamente CPLP, o que tens a dizer também do que conheces do funcionamento e até em comparação com o Brasil, se o Brasil, digamos, na sua perspectiva, está mais avançado em alguns tópicos, em algumas matérias ou não, o que é que o Brasil, em que é que o Brasil poderia melhorar, ou os outros países, no inverso, também poderiam melhorar. Portanto, a compreensão do sistema brasileiro e também uma comparação com as jurisdições, o sistema penal da CPLP. Nixon, eu vou seguir a ordem proposta, mas já vou deixar aqui para a gente não esquecer, para falarmos um pouco sobre a colaboração premiada e os modelos negociais. Porque eu acredito Esse será que talvez, um dos temas, sem dúvida, já estava aqui. eu acredito que sem seja, dúvida, tocado. Né, e até com relação à CPLP, tem alguma experiência, até eu acredito que vai ser interessante de dividir, e já antecipo, há países que não percebem que já tem os modelos negociais previstos na legislação, só não tiraram da caixa ainda. Mas, especificamente um pouquinho com relação ao Brasil, nós temos uma previsão, uma orientação de termos um modelo acusatório, né, um modelo de maior protagonismo das partes e o juiz um pouco parecido com o que eu falei em relação ao júri, o juiz um pouco mais com a função de garantir as regras do jogo, mas sem interferir tanto nas iniciativas probatórias e na postulação. Mas a gente pode dizer que, em termos práticos, o Brasil caminha em passos lentos para isso. Né? Apesar da conformação como um todo de um modelo de estrutura acusatória, nós temos ainda muitos elementos inquisitivos. Né? Então, assim, você percebe ainda juiz, mesmo no processo penal com iniciativa probatória, a gente percebe ainda algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Mas, essencialmente, em uma breve descrição, do fato criminoso até 4 instâncias, a gente tem que ser ágil, né? Temos uma investigação por parte da Polícia Judiciária, né? Também com essa repartição Estado-União, ou a Polícia Civil, no âmbito dos estados, ou a Polícia Federal, em casos de natureza federal. A distribuição também é um pouco parecida com aquela que eu mencionei dos interesses federais, muito embora a Polícia Federal ela tenha uma capilaridade maior. Se é uma questão interestadual, não é uma questão federal para fins de processo, né, para a proposição de uma denúncia, mas a Polícia Federal pode investigar. Né, e isso Quem aí, conduz essa primeira fase? Quem conduz essa primeira fase seria o delegado de Polícia Federal, né, ou seria uma autoridade policial propriamente dita, com a supervisão do Ministério Público, que é responsável pelo chamado controle externo da atividade policial. A propósito, se tiverem interesse e curiosidade, há uma excelente tese de doutoramento na clássica do professor Tiago Pierobon de Ávila, que é um promotor de justiça aqui no Brasil, que fez uma belíssima comparação com o modelo da União Europeia. Então, assim, é algo... Já fica uma dica literária bastante interessante e bem acessível, porque está na clássica. Então, assim, a investigação é conduzida dessa forma. Para além do delegado, que é o responsável pela formulação, pela estratégia, pela linha de investigação, contamos ainda com um corpo de peritos da Polícia Federal com bastante independência técnica. Né? Claro, a depender da natureza do crime, com maior necessidade desse trabalho pericial.
Essa investigação ela visa municiar o Ministério Público para a formulação da sua denúncia, que é oferecida perante um juiz de primeiro grau, que promove um processo em contraditório. A iniciativa probatória, como eu disse, em tese seria integralmente das partes, mas o juiz, ainda um pouco capturado por aquela ideia meio da década de 40 do século passado, da verdade real, enfim, esse conceito fluido e bastante questionável, né, ainda vem por fazer questionamentos complementares, diligências complementares, que por vezes, sobretudo em situações de pouca efetividade da ação das partes, passa a assumir até um protagonismo indesejado, né. Com isso, produzimos uma sentença, e aí eu vou falar depois um pouquinho mais sobre essa questão da possível violação ao princípio acusatório, porque ele é bastante relevante, é um tema que está na nossa Suprema Corte, então eu acho que é um tema de atualidade interessante. A essa sentença, submissão a uma segunda instância no âmbito estadual, Tribunal de Justiça, em âmbito federal, Tribunal Regional Federal, para avaliação integral do caso, com julgamento de matéria de mérito e a reavaliação dos fatos tratados. Eu fiz essa ressalva dos fatos tratados porque, posteriormente, caberia ainda recurso tanto ao Superior Tribunal de Justiça quanto ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente para exame de matérias de direito estrito, não para reexame dos fatos. No STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, o reexame de matéria infraconstitucional, e perante o Supremo Tribunal Federal, a revisão de matéria de natureza constitucional. Daí se brincar que existem 4 instâncias julgadoras. Marcelo, e só para eu ter uma noção, qual é a duração normal de um processo criminal? Ou seja, no Brasil? Assim, uma estimativa, imagino que hajam estudos. Vamos lá, vou pegar uma situação em casos de flagrante delito, ou seja, a pessoa eventualmente vai presa e aí temos um processo. Um processo extremamente ágil, a gente está a falar em 2 anos. Seria um processo extremamente ágil nessas circunstâncias, sobretudo quando se está diante de réu preso. Né? O julgamento em primeira instância com o réu preso ele é bastante rápido, eu diria até que seria uma questão de meses. Né? A questão é quando passa para as instâncias superiores, fica um pouco mais demorado. Agora, é anedótico, né? Os países de língua portuguesa sabem que o Brasil tem processos criminais que têm mais de 20 anos. Quando não, e esses quando são não tem corrupção, são mais de corrupção, de assim, temas mais complexos. Exato, exatamente. Okay. Casos de colarinho branco em geral, os casos de crime contra o sistema financeiro, os crimes contra a administração, corrupção, peculato, desvios em geral, esses tendem a ter uma tramitação mais longa. A média dos casos, salvo erro, pelo Conselho Nacional de Justiça, um órgão que eu não mencionei em momento nenhum, porque ele não é judicante, ele é um órgão administrativo e supervisor da atividade jurisdicional, de acordo com, se eu não me engano, com o Conselho Nacional de Justiça, a tramitação média de um caso criminal é de 8 anos, né, consideradas as 4 instâncias que nós temos. Ok. Pois aqui em Portugal, acho que o maior caso de colarinho branco desde sempre, que é o caso do BES, não sei se imagino que reconheça, pelo menos assim. Eu imaginei que ia falar da Operação Marquês, mas sim, o caso BES também é bastante conhecido. Sim. E há aqui, ou seja, socialmente, a população fica muito perplexa que passaram 10 anos e ainda não se chegou a uma conclusão do processo. E nem se avizinha um fim. Talvez essa exatamente seja a maior essa questão. E com relação a só a nota que eu comentei rapidamente, que dada a pergunta com relação ao princípio acusatório, princípio dispositivo, nós temos hoje um questionamento perante o Supremo por meio de ações de controle concentrado de constitucionalidade, fiscalização abstrata de constitucionalidade, a um exame específico sobre a compatibilidade de uma disposição do Código de Processo Penal editada na década de 40 do século passado, evidentemente, com relação à atual Constituição, que permite ao magistrado, o juiz magistrado, sentenciar de forma a dar procedência à ação penal, ou seja, um decreto condenatório, mesmo nas situações em que o Ministério Público requerer a absolvição. Existe essa previsão atualmente, existe a possibilidade até mesmo de se alterar a definição jurídica do fato, mesmo que se insiram circunstâncias agravantes e agrave
à descrição inicial dos fatos previstos na denúncia, né? A tese que é contrária a isso é justamente no sentido de que se viola o princípio acusatório porque o magistrado passaria a ter uma iniciativa muito superior àquela simplesmente de um julgador. Eu acrescento, e foi uma das alegações que nós introduzimos, eu entrei por uma associação, inclusive entre tantas outras que tomaram parte desse processo de controle abstrato, alegando também que se viola o contraditório. Em que sentido? Imagina o doutor Luiz, o doutor Rickson produzindo uma defesa criminal, chega o momento das alegações finais, a sua contraparte fala, olha, eu não tenho nada a requerer em termos condenatórios, peço absolvição porque não entendo suficientemente provados os fatos. O que você vai fazer na sua resposta? Concordo com ele, eu não posso fazer mais nada. Se o órgão que quer acusar diz que não há o que fazer, você então se vê surpreendido com um terceiro elemento que seria imparcial vir a acolher elementos lá de trás, elementos que não foram sequer confirmados pela parte autora. Isso é surpreendente e frustra a ideia de dialeticidade. Esse foi um ponto que nós levantamos na oportunidade. E com relação à interação internacional e os modelos de CPLP, o Brasil, eu posso dizer que ele corre um pouco apartado dos demais países, isso não para bem nem para mal, mas eu quero dizer assim, sobretudo os PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa, que eu tive um pouco mais de contato, a matriz portuguesa ela é muito mais predominante, os modelos são muito parecidos com Portugal, o bom e velho artigo 126 do Código de Processo Penal, que fala sobre os métodos proibidos de prova, é decantado em todas as jurisdições que eu tive contato, e eu faço referência a Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Todos eles são bastante adstritos ao modelo português, e isso gera um debate bastante interessante, por exemplo, com relação ao cabimento do que a gente já antecipou um pouco, o cabimento da colaboração premiada, porque, por vezes, há uma concepção de se tratar de uma promessa inadmissível, e em sendo uma promessa inadmissível, não caberia todas as provas decorrentes daquele modelo negocial. Portugal mesmo já vem flexibilizando e já tem legislações extraordinárias a permitir. E eu passei por uma situação, e essa que eu gostaria de contar, assim, que eu acho que ela é anedótica, mas é bastante ilustrativa, que eu participei de uma formação dos magistrados do Ministério Público de São Tomé e Príncipe. E eles me falaram, eu tenho muita pena de não poder fazer a colaboração premiada, porque seria muito útil para nós. Eu falei, mas os senhores podem fazer. Ele falou, não, nós não podemos, porque nós temos matriz portuguesa, artigo 126, inciso 3º, salvo erro, e seria, inciso 4º, salvo erro, seria um método, seria uma promessa inadmissível. Falei, vamos olhar a legislação. Pegamos a legislação do crime organizado de São Tomé e Príncipe, é uma legislação, não sei se os doutores sabem, mas assim, uma legislação que é inspirada em consultas prestadas pelas Nações Unidas. Então, existe meio que uma lei modelo, uma lei quadro que é transportada para o país. E, especificamente, a lei do crime organizado é inspirada na Convenção de Palermo. E a Convenção de Palermo fala da possibilidade de se fazerem acordos premiais. E lá, na legislação de São Tomé e Príncipe, tem a previsão de que a pessoa que contribui substancialmente para a investigação pode ter até mesmo o perdão judicial. Aí eles falam, sim, mas não há previsão do acordo. Eu falei, sim, coloque no papel toda a previsão legal e o acordo está feito. Nossa, é verdade, temos a possibilidade de ter o acordo. Né? E aí, com isso, foi muito interessante que já foram produzidos alguns artigos acadêmicos em linha com esse pensamento, e acredito que nos próximos anos teremos algumas edições de acordos de colaboração premiada aí. Marcelo, e agora nessa senda, e falando sobre a colaboração premiada, não acha que pode ser também, ou seja, um risco, e mesmo pode muitas vezes ser mal utilizado no Brasil, porque é o caso onde se utiliza mais este mecanismo, de pessoas que têm um interesse em contar uma certa verdade e a passar uma certa informação, e que o fazem de modo a diminuir a pena e a imputar a responsabilidade criminal mais severa ao outro. Luiz, a pergunta é excelente. Eu até posso dizer que eu sou um
um entusiasta moderado do acordo de colaboração, porque eu entendo que é mais ou menos você lidar com urânio enriquecido. Você pode produzir efeitos fantásticos, mas pode produzir uma bomba atômica. Assim, ele é bastante, ele é um instrumento muito bom, se bem compreendido. E o que eu quero dizer com isso? O acordo de colaboração premiada, ele não é uma prova, né? Ele é um negócio jurídico processual. Ele é um negócio por meio do qual há um trade-off. O Estado oferece benefícios e recebe mecanismos para o que se pode chamar de alavancagem investigativa. Você recebe elementos para produzir, então, a investigação. E como todo instrumento, sobretudo quando é recém-editado, ele é muito sujeito a ruídos e a erros de interpretação e a erros de aplicação. O problema que nós vivenciamos, isso aí não é nenhuma inconfidência, isso é mais do que conhecido, o problema que nós tivemos com os acordos de colaboração premiada é que muitos deles foram tomados como prova por si só, ou ainda se levou muito, sobretudo os mais antigos, se tomou como muito relevante apenas e tão somente a declaração do colaborador. É uma declaração interessada. Ela, por si só, ela não pode produzir um efeito probatório. Tanto que as alterações legislativas que o Brasil sofreu, e me refiro a várias alterações que vieram até em linha com a jurisprudência, e chegaram em 2019 a ter uma substancial alteração do Instituto, prevê que nenhuma medida investigativa mais severa, buscas e apreensões, quebras de sigilo e tampouco, muito menos a denúncia, podem ser baseadas apenas na declaração do colaborador. Temos que entender, então, que é um pontapé inicial, um ponto de partida. E aí, ainda nos pontapés iniciais, por assim dizer, é uma outra questão que foi alterada e que a jurisprudência foi muito relevante nesse ponto, diz respeito ao que se oferecer ao colaborador. Houve colaborações premiadas e, assim, e todas elas, posso dizer assim, foram feitas de boa fé. As colaborações premiadas, elas chegaram a oferecer quantum de pena. Olha, você vai alavancar a minha investigação e eu te asseguro que a sua condenação será de 5 anos em regime aberto. E eu coloquei 5 anos de propósito, porque o regime aberto no Brasil é até 4 anos. Então, se formavam ofertas de pena e regimes de cumprimento atípicos. Então, você tinha duas situações que eram bastante desconfortáveis, para dizer de uma maneira diplomática, para o judiciário, porque ele ficava amarrado, por um órgão que não é responsável pela fixação de pena. Ao quantum de pena é o formato de pena fora do que era previsto na Lei de Execuções Penais. E isso tudo vem sendo gradativamente alterado para que se compreenda que o que o acordo faz é uma sinalização do que o órgão de acusação entende como razoável e necessário para um quantum de pena. É dizer que vou almejar uma condenação de até tanto, mas eu não posso amarrar o magistrado, eu não posso prendê-lo. Então, há um processo de constante evolução aí na colaboração. E uma colaboração boa ou ruim, e só para concluir esse pedacinho e parar de falar um pouco, mas uma boa colaboração é aquela que traz consigo ou que indica de uma maneira clara e inequívoca onde se buscarem os meios de prova. Que aí, de fato, é a partir de uma conta de e-mail que o Estado não tinha, ou a partir de informações bancárias que não tinha, ou mesmo com identificação de codinomes, isso é bastante frequente em vários casos de macrocriminalidade, permita, de fato, expandir a investigação. E há limites para a aplicação desta colaboração premiada? Ou seja, há certos tipos de crimes onde se pode fazer e outros que não? Ou é um mecanismo mais geral que pode ser depois de acordo com o que o magistrado decidir? A minha questão também está associada à do Luís, Uhum. que é a conjugação com os princípios, nomeadamente o princípio da igualdade. No fundo, é quem tem a coragem de dar a cara em primeiro lugar terá esses benefícios. E também o princípio da presunção de inocência. Por exemplo, no modelo da estrutura acusatória, mitigado pelo princípio de investigação no modelo português, é o juiz que tem a competência de afastar a presunção de inocência com uma condenação. E nestes casos, o que é que sucede? É que na fase de investigação já houve quase que um afastamento dessa presunção de inocência, com essa negociação. Portanto, como é que conjugam, qual é a resposta que o sistema brasileiro dá com estes dois princípios neste confronto? Vamos lá. Luiz, se você perceber, a primeira parte do questionamento, qual foi exatamente? A minha primeira parte foi
perceber se este mecanismo era utilizado só para certos tipos de crimes Perfeito, ou excelente. era no âmbito geral. Tá, perfeito. A colaboração ela veio e está positivada na Lei 12.850, enfim, um número totalmente desnecessário, mas ele é necessário para fins mnemônicos, que é a Lei das Organizações Criminosas. Em princípio, a colaboração premiada, então, viria para os crimes de organização criminosa e os crimes conexos a ele. No entanto, a jurisprudência vem flexibilizando e permitindo que em crimes mais graves, ainda que não tenha concretizado qual é esse conceito de crimes mais graves, né, vem permitindo o elastecimento da colaboração premiada para outras modalidades. E isso por quê? Porque a colaboração premiada é tomada no Brasil como uma forma de defesa, como uma técnica defensiva. Então, seria até uma forma de assegurar a ampla defesa, a permissão da colaboração premiada, que, é claro, a parte pode ter um interesse e o Estado pode não tê-lo, né? E o contrário. Agora, com relação ao ponto do Rickson, é interessantíssimo esse questionamento sobre a questão de possível violação à igualdade, ou mesmo se não haveria uma violação à presunção de não culpabilidade, à presunção de inocência, em razão desse fato. Então, eu entendo que não, sob 2 ângulos. Primeiro, porque desde sempre nós fomos possibilitados de ter a confissão, né? E a confissão, o reconhecimento daquela conduta culposa, de alguma forma, é também uma vulnerabilidade da presunção de não culpabilidade, mas é uma escolha legítima e seja pelo sentimento de culpa, seja pela possibilidade de ter, no mínimo, uma atenuante pela confissão, a defesa optou por fazê-lo. Então, assim, dar a sua versão dos fatos, ainda que te incrimine, é uma possibilidade de amplitude de defesa. E, assim, um ponto que o Brasil vem evoluindo, e aí é muito interessante comentar que essa evolução ela é feita de mãos dadas com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, né? Que é o reconhecimento de que o acordo de colaboração ele acaba por ser uma renúncia a alguns direitos fundamentais. Seria a renúncia ao direito ao silêncio, seria a não produção de provas contra si mesmo, seria até mesmo uma restrição aos direitos ambulatórios, porque ao assinar o acordo de colaboração você se compromete a não ter a sua vida tão livre quanto qualquer convenção de direitos humanos permite, porque você teria que se comprometer, por exemplo, a comparecer a estabelecimentos, seja prisionais ou do Ministério Público, sempre e quando demandado a fazê-lo para auxiliar, né, na prestação de depoimento, identificação de testemunhas ou produção de provas em geral. Qual que é o grande ponto, e aí para dizer que não há a vulneração dessas garantias fundamentais? E aí bastante alinhado com a jurisprudência da Corte Europeia. É necessário, e aí com a crítica que eu falei, se o acordo é bem feito, ele é muito bom, e se não, ele pode gerar alguns ruídos. A renúncia ela tem que ser muito clara. A pessoa tem que saber o que ela renuncia, para que ela renuncia e onde ela renuncia. Eu tive a oportunidade de escrever como eu disse, meu ápice acadêmico é o doutoramento, mas o pós-doutoramento acaba sendo só uma premiação, porque você acaba tendo uma vida muito mais fácil. Mas eu produzi um texto, uma monografia bem interessante no pós-doutoramento, especificamente com relação a acordos. E eu cunhei uma expressão que eu acho que é bem compreensível aqui para entender se é boa ou ruim a celebração do acordo, o acordo de colaboração. O colaborador ele tem que entender a extensão, ou seja, onde será usado, e a profundidade. Onde e o que será utilizado e contra quem será utilizado. E, sobretudo, compreender o quanto será usado contra ele ou não. Porque senão você faz uma renúncia de declarações incriminatórias, meios de prova que poderiam ser prejudiciais, sem entender exatamente o quanto aquilo pode ser prejudicial a si. Né? Se você traz, por exemplo, uma confissão sobre 15 fatos, e daí o Ministério Público tem a brilhante ideia de iniciar uma investigação contra você, a partir das suas declarações por um 16º fato, acaba sendo surpreendente e aí fere tua garantia, a não autocriminação, fere tua garantia ao silêncio, porque você não acordou se manifestar sobre aquilo. É claro, e aí vem a coisa das distorções. Também o colaborador não necessariamente foi encontrado, né, num mosteiro, né? Ele não necessariamente é um monge, não necessariamente é um santo. Ele pode ter agido com reserva mental. E aí é necessário o processo de detecção também do ruído por parte do colaborador, né, por parte dos magistrados do Ministério Público.
Se fosse fácil, a gente não estava gastando esses bons minutos aqui discutindo o tema. No seguimento dessa questão, causa alguma estupefação, é de saber de que aqui não há intervenção do juiz, é só o Ministério Público, se bem compreendo. Rickson, mas na verdade, por acaso há a intervenção judicial. Ela é uma intervenção muito sensível, e foi ótimo você ter destacado isso. O processo de discussão, de negociação, até pelo princípio acusatório, não pode contar com a presença do juiz. De fato, isso ocorre entre as partes. Agora, uma vez entabulado o acordo, é necessária a homologação judicial. E essa homologação ela faz um crivo não com relação aos fatos, porque, evidentemente, o juiz vai precisar de todo o contraditório, toda a produção de provas para confirmar se aqueles fatos procedem ou não, mas ele faz um juízo bastante crítico sobre a legalidade das cláusulas das disposições. E aí ele vai ver, por exemplo, para essa homologação, ela ainda é antecedida por uma audiência reservada com o colaborador, sem a presença do Ministério Público, para aferir a voluntariedade, para entender se não houve uma coerção, se não há uma promessa extra autos fora do acordo que eventualmente tenha motivado. E, infelizmente, a gente se depara por vezes com com duas situações patológicas. A pessoa assina o acordo e vai na audiência dizer que não é exatamente aquilo e agindo com alguma reserva mental e criando algum tumulto processual, ou aquela situação em que há uma falha por parte do magistrado do Ministério Público, de fato, e que ofereceu mais vantagens do que está escrito, ou ainda coagiu o colaborador, né? E aí, fazendo um pequeno liame com o trabalho feito em Lisboa, que é o que eu digo foi o grande trabalho, eu estudei na oportunidade na clássica com a professora Paula Costa Silva, e que foi minha orientadora e que, enfim, talvez tenha sido a pessoa mais importante na minha formação acadêmica. E a minha tese de doutoramento é sobre prova ilícita, e eu refiro muito à importância do comportamento das partes. E essa é a situação claríssima de ilicitude, justamente porque teria havido um vício de vontade, seja pela enganosidade ou pela coação, não haveria como se admitir, né, a vigência desse acordo, a efetividade desse acordo. Aí o juiz não homologa nessa situação e não teríamos um acordo. Marcelo, existe, estamos a falar da colaboração premiada. Geralmente, quando ouvimos de. Não, era só um ponto, uma nota que é interessante ouvir isto, porque geralmente quando ouvimos vícios da vontade associamos ao direito. E Exato. aqui, quando se fala em direito penal, sobretudo no direito português, falar de vícios da vontade, o negócio jurídico no âmbito do processo penal, e até não se fala em partes, fala-se em sujeitos de processo. Exatamente. Com esta admiração a ouvir falar, essa estupefação a ouvir falar destes termos no âmbito do processo penal. Sim, honestamente também nunca tinha ouvido a expressão negócio jurídico para este tipo de para esta colaboração premiada mas efetivamente faz todo sentido porque se trata efetivamente de um negócio, não é? Há um trade-off de interesses. Exato. E nessa senda queria perceber se existem outros mecanismos de negociação presentes no sistema brasileiro. Sim, nós temos, pelo menos, de uma maneira bastante consolidada, 4 instrumentos. Na verdade, a colaboração premiada é o menos, vamos dizer assim, é o menos próprio para a resolução de questões de controvérsias penais propriamente ditas, porque ele tem esse lado de transformar o investigado ou o réu mesmo em colaborador e, para além da situação pessoal dele, que seria da resolução antecipada, você tem essa questão de expansão probatória, de alavancagem investigativa. Mas nós temos outros 3 que são, alguns deles até bastante conhecidos, e um agora mais moderno, que talvez seja o de maior interesse para os ouvintes. Nós temos 2 figuras bem antigas, que uma se chama transação penal, nada criativo o nome, mas, enfim, nós temos a transação penal, que é aplicada para crimes de baixíssima gravidade, de até 1 ano, seria, em Portugal talvez fosse até uma contraordenação, vários deles, né? A contraordenação, que para nós é a contravenção, que são crimes mínimos em que não há um processo, há uma solução abreviada prévia e o pagamento de uma multa ou a prestação de um serviço sem o reconhecimento de culpa. Ponto importante.
Nós temos um outro em que há com penas de até 2 anos, sem violência, grave ameaça, e tem que ser suficiente para a prevenção do crime, que é a chamada suspensão condicional do processo, também vulgarmente chamada de sursi processual. É um probation, no fim do dia. Né? Também não é uma situação em que há uma negociação de sentença. Né? Para-se o caso antes, suspende-se por um prazo de 2 a 4 anos, cumprem-se algumas condições que o juiz pode determinar, é outra questão, o Ministério Público apenas sugere, quem decide é o juiz. Não adianta fixar na proposta algo, tem que ser tantos anos, e o juiz pode dizer, não tem que ser, serão tantos. Né? Então, há essa possibilidade da suspensão condicional. Esses são os modelos clássicos. E nós temos agora, já também consolidado em 2019, no mesmo pacote de legislação que alterou a conformação da colaboração premiada, nós criamos o acordo de não persecução penal, né? Aqui no Brasil chamado de ANPP, e quando trazemos, sobretudo para os países de matriz anglo-saxã, a gente chama de NPA, né, Non-Prosecution Agreement, até porque é uma figura para eles bastante conhecida. Né? O ANPP, essencialmente, ele prevê, em casos de pena mínima de até 4 anos, ele já tem uma conformação mais ampla, salvo em casos em que a violência ou grave ameaça, que é a exclusão expressa desses tipos de delito. Nesses, há necessidade da confissão do fato criminoso. Né? Essa confissão ainda é sujeita a grande debate, tanto acadêmico quanto jurisprudencial, do quanto ela tem que ser analítica e se existiria a possibilidade de utilização dessa confissão em outras esferas, em outras sendas, por exemplo, para movimentar uma ação de indenização. Né? No entanto, a posição prevalente, e há um julgado bastante recente da Suprema Corte que caminha, vamos dizer assim, para confirmar essa posição, de que a confissão, ela talvez não seja nem mesmo necessária, e ela seria circunstanciada à resolução do ANPP, não tendo aproveitamento para nenhuma outra esfera. Tanto que ela sequer deveria ser aberta a outras partes para evitar um contrabando da utilização dessa confissão, porque a gente sabe que por vezes é vedado, mas se é utilizado, há uma captura psíquica dos sujeitos processuais, e de toda sorte seria danoso, ainda que não se faça referência expressa. Então, o ANPP vem caminhando para ser uma boa forma de desafogar o sistema prisional brasileiro, que é bastante congestionado. Nós temos ainda um grande nível de encarceramento, muito embora esse grande nível de encarceramento, é importante também fazer uma nota abonatória ao Estado, o grande encarceramento, ele atualmente é restrito a crimes de grande violência, e eu me refiro aos roubos à mão armada, ao latrocínio, ao homicídio, e ainda, em grande parte por conta da política que o Brasil tem, em casos do artigo 33 da Lei do Tráfico de Drogas, a Lei de Drogas, seriam as situações de tráfico em sentido amplo, salvo aqueles pequenos tráficos que são chamados de tráfico privilegiado e que não ficariam sujeitos também à prisão preventiva. Falando dessa questão seja da criminalidade organizada e desse tipo de crimes que acabou de referir, ou seja, o Brasil tem uma certa reputação de ser por causa da questão da corrupção, do processo de Lava Jato e de tudo aquilo que está conexo. E por isso queria que explicasse um bocadinho, ou seja, como é que é a convivência enquanto foi Procurador da República, relativamente à criminalidade organizada, às milícias, e depois a tudo que está conexo, como a corrupção, a lavagem de dinheiro, a lavagem de ativos, e puxando também um tema mais atual, a questão dos criptoativos, e como é que os criptoativos depois, como é que se consegue fazer uma lavagem de dinheiro através dos criptoativos, e se é perceptível para o Estado essas transferências ou não, e como é que está a ser. E depois na veste de Isso no advogado. fundo, sim, e também se no fundo, quanto à questão da corrupção, é saber se, na sua opinião, ela sempre existiu ou houve um aperfeiçoamento do modo de atuação
do Ministério Público que permitiu detectar uma realidade que já existia, mas que só veio ao de cima devido ao aperfeiçoamento, à sofisticação da atividade do Ministério Público. Portanto, é mais uma manifestação social que já existia ou o Ministério Público que se tornou mais ativo e mais preciso na detecção dessas atividades de Só para corrupção. deixar aqui uma nota, Marcelo, porque dos nossos convidados aqui em Portugal, muitos, a maioria dos advogados, se não todos, disseram que a corrupção na quantidade que existe em Portugal e todos estes crimes, colorinho branco, sempre existiram, na mesma quantidade. No entanto, face à mediatização dos casos e também ao Ministério Público ter um foco e um objetivo maior de combater a corrupção, saem ao de cima e por isso dá a entender, dá uma certa ideia de que a corrupção cresceu imenso, que houve um aumento imenso, mas na realidade sempre foi assim nos últimos anos, só que nós é que não conseguiríamos ver. Vamos lá, eu vou separar a resposta em duas, porque assim a questão de milícias, criminalidade organizada, eu posso dizer assim, violenta, eu acho que eu vou falar sobre ela e aí vou tocar a parte da lavagem dos criptos, mas de uma maneira um pouco apartada com relação à corrupção, porque eu vejo um ponto que elas se ligam, que é a lavagem de dinheiro, e aí envolve a parte de cripto também, mas assim, e tivemos casos de corrupção com lavagem em cripto, não é por hipótese, é de fato já tivemos. Mas, assim, resposta simples. Eu acho que nós temos uma situação de uma institucionalidade boa, mas passível de melhora. Então, assim, a corrupção é meio que um fenômeno presente. Podemos dizer que o que ocorre em onda são as ações de repressão, as ações de enfrentamento, de investigação à corrupção. Mas, assim, infelizmente, a gente não atingiu um estado de maturidade que nos permita dizer que, infelizmente, o caso Lava Jato foi em razão de um surto de corrupção. Não temos um surto. Na verdade, nós temos uma situação endêmica, né, de corrupção. E, por vezes, é mais ou menos percebida. Com relação ao caso, assim, dentro do que me cabe falar, assim, eu diria que foi um conjunto de investigações que foi conhecido como Lava Jato e que teve muitos pontos positivos e, obviamente, como todo caso grande, toda atividade humana também é sujeita a algumas críticas, seja por excesso, seja até por uma grande exposição de mídia. Agora, a questão da exposição de mídia, sem dar uma resposta, mas fazer uma provocação, antes da Lava Jato, houve uma série de grandes outros casos que foram rapidamente anulados, que foram rapidamente colocados para debaixo do tapete. Se não houvesse a exposição pública, será que não seria mais um caso que teria ido para o tapete? Agora, ao se colocar luz, não se chegou perto do sol e acabou queimando o caso. Então, assim, essa relação de poder público e atividade de investigação com a imprensa ela é bastante delicada. Esse é um ponto importante, porque a não prestação de contas, a não publicidade, ela também é ruim, mas o excesso pode ser danoso, né? Com relação à resposta que ficaria pendente com esse meu comentário, eu falei assim, tudo bem, mas o que a Lava Jato foi diferente, por exemplo, de outras investigações anteriores para além da exposição? Sendo bastante franco, para bem e para mal, a colaboração premiada foi algo que inovou no caso, mas eu diria, e assim, depois eu pude testemunhar isso, estando do outro lado, não no privado, mas ainda no Ministério Público, mas na outra porção, talvez a grande percepção, grande boa prática, a grande inovação que a Lava Jato trouxe foi a maior cooperação internacional. E houve uma situação muito simples, muito singela, que ilustra isso, mas ela foi expandida em algumas centenas de vezes e demonstrou que foi muito bem sucedida. Em um dos momentos iniciais da investigação da Lava Jato, houve uma grande houve uma busca e apreensão de um dos investigados. E, assim, com ele já seria suficiente para ter um ótimo caso criminal, enfim, mas ele ficou disposto a colaborar,
seu advogado procurou a Procuradoria e fez um acordo de colaboração premiada e indicou uma série de contas no exterior, sobretudo contas na Suíça. Isso também não é nada sigiloso, nada confidencial. E foram feitos pedidos de levantamento de sigilo bancário para aprofundamento das investigações por meio dos canais oficiais, né, como há de ser. E nesse pedido de compartilhamento, olha que coisa curiosa, foi colocada uma frase simples: autoridades suíças, esses elementos talvez interessem a vossas excelências. Caso os elementos aqui contidos sejam de interesse para abrir investigação, fica desde já autorizado o uso, né, sendo recebido, portanto, como transmissão espontânea de informação, conforme autorizado pela Convenção de Mérida, a Convenção das Nações Unidas contra o Combate à Corrupção, e a Convenção de Palermo, né, que é a Convenção da ONU com relação ao crime internacional e crime organizado, e também a Convenção da OCDE, né, contra suborno transnacional. Pois é, com esses fundamentos, as autoridades suíças simplesmente abriram o maior procedimento de investigação de violações de compliance bancário, né, já feito naquela jurisdição. E com os resultados dessa investigação, o que eles fizeram? Detectaram que aqueles fatos levantados não eram só aqueles, havia muitos outros. Vamos mandar para as outras jurisdições via transmissão espontânea de informação. O Brasil mesmo foi municiado por algumas dezenas de casos. Então, assim, foi por parte do Brasil, de alguma forma, descoberta da pólvora que você dialogar com outros países seria um grande mecanismo para a obtenção de provas. E aí, nessa coisa da comunicação, e já fazendo depois a transição para a questão da criminalidade organizada, existem 3 formas muito importantes de colaboração que não se confundem e que precisam ter um tratamento distinto. Uma coisa é você fazer a transmissão das provas para as jurisdições. Prova submetida ao contraditório para as defesas terem condições de apontar o quanto é certo ou não. Isso é por meio de canal oficial. Somente pode ocorrer prova por meio de autoridades centrais. Isso é um ponto específico. Outra coisa é a transmissão de informação, e que é muito mais ágil. E os órgãos de investigação, tanto a IAP, que eu comentei, quanto a IAMP, que é a Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, possuem portais em que as pessoas conseguem obter informações em relação a outras jurisdições. Não haveria ilegalidade nenhuma para eu ligar para a magistrada do Ministério Público de Portugal e perguntar para ela: doutora, há algum site em Portugal em que eu possa obter alguma informação registral que possa ser útil para a minha investigação? Ela fala: eu não posso te mandar isso eu não posso te mandar o registro de matrícula de nenhum imóvel, mas confira se não tem, eu sei que não existe, mas assim, conservatorias.com.pt, se você não vai conseguir a sua informação desejada. Seria uma informação que eu ia lá e buscava. Ela só me disse como fazer. E outra coisa seria, por exemplo, ela me perguntar, no caminho contrário, qual é o prazo de apelação criminal. Ela precisa de uma informação, ela precisa de um know-how. Isso aí é o conhecimento. Também não haveria nenhuma ilegalidade com relação a isso. Eu acho importante porque, por vezes, também foram questionadas se as cooperações não se fizeram de uma maneira extremamente informal. O uso da cooperação informal, o nome cooperação informal, inclusive, é utilizado pela OCDE como boa prática, mas nesse campo, informação e conhecimento, não para o traslado das provas, porque senão viraria, e aí é uma coisa bem grande, viraria bagunça, né? Não há como se admitir essa mescla. Com relação à criminalidade organizada em geral, e aí com referência a milícias. Milícia, especificamente, é um tema muito peculiar e de realidade muito... Vamos lá, existem outros estados, mas é muito do Rio de Janeiro. O termo milícia é muito vinculado a organizações criminosas que ocuparam um pedaço de administração de locais em que você tem uma ausência de Estado. Você não consegue, por exemplo, cumprir um mandado de citação, você não consegue fazer uma entrega de serviços públicos em determinados locais se a milícia não autoriza. Esse é um problema que eu confesso a vocês, aí meio inspirado no Zaffaroni, que é um penalista argentino que, por vezes, é muito citado aqui no Brasil, me lembra um pouco a teoria da quitanda. Se você quer comprar medicamentos, você vai à farmácia, não vai à quitanda. Eu não acho que o problema das milícias seja da quitanda penal. Aqui a gente tem um problema de Estado, propriamente dito, que transcende mesmo a apuração dos casos. É claro, há crimes, homicídios ou o tráfico de armas que são pontualmente tratados, mas a milícia em si é uma coisa mais macro.
né? As organizações, nós temos grandes investigações, sobretudo quando se relacionam a tráfico de armas, a tráfico de drogas e a conversão disso em ativos lícitos por meio do processo de branqueamento de capitais, processo de lavagem de dinheiro. E esse processo possui uma magnitude de tipologias. Atualmente é um ponto de atenção para o Brasil a quantidade de terras que vêm sendo adquiridas por organizações criminosas, evidentemente por meio de interpostas pessoas, por meio de pessoas jurídicas, mas, enfim, há uma grande preocupação com a relação de desmatamento e crime organizado, né? E há outros mecanismos que eu não diria sequer como mais sofisticados, mas assim, mais inovadores que sejam, que é a lavagem por meio do criptoativo. Especificamente no âmbito do Ministério Público Federal, há uma iniciativa... Referiu-se a desmatamento e Isso. organizações criminosas. Ok, desmatamento da Amazónia e de certas zonas para construir o seu espaço, ou seja, o seu Não, terreno. de fato é um pouco mais simples até. Seria o desmatamento para alocar tantos bovinos que adquiriu de maneira irregular para lavar dinheiro, ou ainda desmatamento para plantio de soja, que também é bastante lucrativo. Na verdade, é uma forma de maximizar os resultados da atividade criminosa, não seria para construir instalações, porque, na verdade, tanto as duas maiores organizações criminosas brasileiras, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, também chamado de PCC, você não vai encontrar uma sede física, né? Você não sabe, assim, todos sabem que existem há referências na casa das dezenas de milhares de integrantes das organizações, assim, são agremiações, por assim dizer, enormes, mas não teria uma sede física. Então, seria até contra-intuitivo você falar em uma base aí. O desmatamento é muito mais para aproveitamento da atividade econômica, propriamente dito mesmo. Com relação ao cripto, o MPF tem o Ministério Federal ele tem um grupo de trabalho sobre criptoativos, apontando as melhores práticas, tanto para a apreensão, custódia e liquidação desses criptoativos. E com relação à lavagem por eles, é muito interessante que não é algo assim de uma grande sofisticação no primeiro momento. O primeiro passo que se tem é, primeiro, confiar que a aquisição do cripto por si só é lavagem, o que é um equívoco, porque, na verdade, é simplesmente uma forma de concentração de riqueza, mas a lavagem começaria pelo uso de interpostas pessoas por estruturas para aquisição em nome de, né? Ou seja, o que não torna nem um pouco mais sofisticado do que a aquisição de um imóvel qualquer que seja, em nome de terceiros. A questão começa a ganhar uma certa complexidade quando você utiliza esses criptoativos e passa pelos processos chamados Tumbler ou Mixer, que você modifica a origem do primeiro cripto, alocando em várias outras contas, ou mesmo em outras moedas. Você compra, por exemplo, você começa comprando Ethereum e vai converter em Bitcoin, ou vai converter numa meme coin, tentando ver se especula e ganha alguma coisa. Mas, assim, você tem essa possibilidade de alterar a moeda e alterar o destinatário. São rastreáveis? São, mas se torna muito mais difícil. Há algumas moedas, eu não sei se eu devo mencionar o nome, porque pode dar ideias publicitárias, mas existem algumas moedas que elas já são naturalmente, eu estou brincando, mas eu vou comentar uma que é muito conhecida e que ela acaba por gerar uma presunção de lavagem de dinheiro, que é, por exemplo, o Monero, que ela, ao você comprar, ela já tem um processo de mascaramento da propriedade. Então, assim, ela já é como se fosse automixável, né? É detectável também, mas com uma dificuldade muito maior por parte dos órgãos de investigação. Mas é detectável, mas depois a acessibilidade é que é a questão, não é? Ou seja, pode ser detectável, pode-se conseguir eventualmente rastrear, mas depois para se aceder aos fundos é bastante difícil. É a parte mais complicada, pelo que... Sim. E aí, um participante muito importante nessa estrutura toda, e a gente sabe que ele é um participante facultativo, e essa é uma questão bastante relevante com relação ao cripto, são as figuras das corretoras ou chamadas exchanges. Quando a gente fala dos grandes players do mercado, Crypto.com, Binance, entre tantos outros, é muito importante ter o papel, a participação deles como um colaborador, assim como nós temos as instituições financeiras, um grande colaborador no processo
de prevenção à lavagem de dinheiro. O trabalho deles de conhecer seu cliente, o trabalho de identificação, e aí com um bom processo de verificação, um bom processo de recolha de dados cadastrais, um bom processo de monitoramento de atividades suspeitas e de pronta comunicação em caso de distorções, é fundamental justamente para configurar um bloqueio. Várias delas já, aí eu não posso nem nominar quais são, porque eu teria que fazer um batimento em específico, várias delas já colocam nas suas políticas a possibilidade de fazer um bloqueio cautelar, uma não complementação da atividade. E aí ajuda de repente, o law enforcement conseguir chegar a tempo e fazer o bloqueio dos ativos. Né? E aí, feito o bloqueio dos ativos, qual que é a boa prática? Você converte para uma carteira estatal, você promove a liquidação imediata e coloca o valor em fiat, né, em moeda de curso forçado no banco, ou você coloca numa pen e fica com ela andando para cima e para baixo para segurar que o meio físico não será vendido até ser destruído ou a ser, enfim, apropriado. A gente tem a liquidação também é um outro desafio do law enforcement. Salvo engano, na Bélgica nós tivemos uma questão em que a pessoa teve contra si uma ordem de concessão, uma ordem de bloqueio de cripto, houve a liquidação e ao fim do processo houve a absolvição dessa pessoa, que demandou a indenização porque a alienação dos bens se deu no momento de baixa valorização do cripto. E agora estaria quase 2 vezes mais e ela sofreu um prejuízo imenso com isso. Faltou regulação, faltou percepção. Qual seria a melhor medida? Sem brincadeira, trabalhando com a realidade brasileira e trazendo também essa experiência, o Brasil tem uma orientação para que se aliene imediatamente, equiparando o cripto ao valor mobiliário, que é o que ou seja, é o que a gente faria, né? A gente não, que eu não sou mais Ministério Público, né? O que o Ministério Público faria quando pegasse, por exemplo, algum valor mobiliário, alguma ação, alguma coisa do gênero, ou moeda estrangeira. Por exemplo, o euro, se é apreendido aqui, ele é prontamente alienado, ninguém está preocupado em saber se o Banco Central Europeu está para soltar nova taxa de juros, não se especula. Por que você vai contar com esse fator especulativo com relação ao cripto? Essa é um pouco a ideia. E principalmente se você considerar que o cripto hoje em dia, especificamente Bitcoin, ela é moeda de curso forçado em algumas jurisdições, como El Salvador. Então, você pode usar a equiparação plena, né, para fazer essa conversão. Marcelo, e agora, como última pergunta, queríamos só perceber como é que foi a sua transição para a advocacia e o trabalho que faz em concreto, ou seja, porque já percebemos o que é que fazia enquanto magistrado, e agora esta transição mudou completamente o paradigma, está agora do lado dos bons, antes estava do lado dos maus. Por isso. Luiz, nos últimos 2 anos de Ministério Público, 2020... E até também... Perdão, Rickson? Não, era também saber se um dos motivos estava ligado à questão da segurança. Por acaso não. Mas... mais exposto. Não, assim, até que, assim, de uma maneira bastante sucinta, nos últimos 2 anos de Ministério Público, e também um pouco por conta da pandemia, eu fiquei na função de secretário de Cooperação Internacional adjunto. E, sendo bastante sincero, eu entendo que seria a melhor e a mais desejada posição que eu poderia almejar na carreira. Claro, havia outros postos, poderia trabalhar, por exemplo, com direito concorrencial, que é uma outra área que eu aprecio muito, mas, assim, em bom rigor, as demais posições que eu poderia ocupar, elas teriam um contorno político, no sentido de ser eleito por pares, ou por ocupar posições... ou seria político, ou exigiria uma grande quantidade de tempo para que eu progredisse. Eu atuava perante a primeira instância, passaria a ter que atuar perante os tribunais ou os tribunais superiores. Na verdade, não havia sequer perspectiva de chegar aos tribunais superiores. A gente não está ficando mais novo, né? Acho que isso não é um privilégio meu, todos nós, né? E eu, com essa sensação de que havia chegado ao meu ápice, precisaria ter outros desafios e a oportunidade do setor privado que me avizinhou me pareceu bastante interessante sobre essa perspectiva.
E, claro, quando você vai para uma prática privada, você faz de penal empresarial, você busca enfim, aquela atividade própria do advogado de defesa, né? Você produz as defesas e tudo, mas assim, eu tentei trazer algum diferencial como egresso do Ministério Público em duas perspectivas. A primeira delas, ou em três perspectivas, a primeira delas numa parte de assessoramento de riscos, uma avaliação prévia de riscos, e isso é bastante interessante por trabalhar em um escritório corporativo, porque então em processos de aquisição, em processos de M&A, em modo geral, acredito que se dá um olhar um pouco diferente do que se poderia ter no modo geral. Eu venho desenvolvendo, e posso dizer com algum êxito, algo que eu chamo de private enforcement, que é auxiliar as empresas a terem melhores práticas internamente, apurando condutas irregulares, desvios e produzindo responsabilização penal com relação a isso, o que compreende as atividades de investigação interna, mas, sobretudo, a formulação da comunicação desses fatos perante o Estado. E a última perspectiva, que foi a minha última perspectiva no âmbito do Ministério Público, que é trabalhar com a parte de cooperação internacional, né? São casos, evidentemente, que ficam muito condicionados à demanda dos clientes, mas, assim, eu venho tendo a oportunidade de trabalhar, por exemplo, em casos de extradição, o que me gera uma grande satisfação, porque eu fico preso realmente à atividade que eu mais gosto, que é essa interface com outras nações, e nessa ponta aí, para além de ajudar extraditandos, por vezes, países me pedem uma avaliação ou mesmo se faria a representação ativa do país requerente para ter o retorno do extraditando. E aí, por uma questão de coerência, eu sigo algumas teses jurídicas, né? Ou pelo extraditando ou pelo extraditado, ou pelo país requerente ou pelo extraditando, eu tento manter uma coerência daquilo que eu vou defender e não ficando, né, pulando de versões, assim, evidentemente, ao sabor da demanda. E entre uma dessas coisas, assim, que aí eu até aproveito para fazer uma nota técnica, acadêmica, extradição, muito se brincava que a pretensão da pessoa que é demandada para retornar ao país, ela só tem a opção de decidir se quer a janela ou o corredor do avião que ela terá que ser embarcada. Ela não tem muito o que alegar. Mas eu acredito que nós estamos num processo de construção bastante interessante, e a Europa, para variar, né, mais uma vez é precursora nisso, mas a gente está em um processo de desenvolvimento de um novo conceito de ordem pública. Ordem pública não é simplesmente malferir a legislação e entender se o fato está prescrito ou se existe uma outra causa impeditiva. Essa evolução de ordem pública que eu coloco é a questão da preservação dos direitos fundamentais. Você não pode transformar o país requerido, né, o país que vai entregar a pessoa, numa instância revisora, né? Isso aí é considerado uma péssima prática, de fato, né, no âmbito nacional. Mas essa jurisdição ela pode verificar se não há abuso, se não há uma pena excessiva, e se o gravame aplicado, né, seja pelo distanciamento da família, porque a gente sabe que extradição não se condiciona a ter família no país ou não, e se o gravame é família, vítimas indiretas da conduta ou punidos diretamente pela conduta, não é grave, não é grave o bastante para, de repente, ser considerado como um fator a obstar, né, a extradição. Se pegarmos os últimos tratados bilaterais, os tratados mais modernos, a preocupação com os direitos humanos ela vem sendo exacerbada. E talvez seja um elemento a ser considerado tanto pela parte que pede, quanto numa eventual defesa que é realizada. Sim, claro. Acho que tanto eu como o Rick concordamos perfeitamente que também já tivemos um convidado que falou sobre a questão das tradições e muitas vezes os requisitos também têm que ser a questão dos direitos humanos. Se o país, por exemplo, se o país se a pena será uma prisão perpétua, por exemplo, que não é permitido constitucionalmente em Portugal, e por isso nesse caso não pode ser a pessoa em causa não pode ser extraditada. Mas depois também já vi uma decisão onde era o caso de Itália, tinha sido um sujeito que fazia parte das máfias, do grupo de mafiosos, uma organização criminosa, que tinha sido condenado à prisão perpétua. Foi feito o pedido de extradição, no entanto, o que foi dito pelo Estado italiano é que, ainda que a prisão fosse perpétua,
a possibilidade dele pedir ou seja, sair em precárias e ser libertado antes, ou seja, passado 25 anos, era muito real e por isso Portugal considerou que havia as condições necessárias para extraditar a pessoa em causa, mesmo que tenha sido condenado em prisão perpétua. No nosso caso, não há vedação, não se pode extraditar nem se houver previsão de pena capital ou pena perpétua. Mas o país requerente que prevê essas figuras, ele pode assinar um termo de... E aí há um parêntese interessante. Ele pode assinar um termo de compromisso de que ele aplicará apenas o máximo que a legislação brasileira permite, que atualmente é o prazo de 40 anos. E aí há de se verificar em que época que ocorreu esse compromisso ou o fato criminoso, porque os 40 anos vieram em 2019, antes eram 30. Mas a questão interessante e que um bom trabalho de defesa pode fazer é se os termos assinados são de fato cumpridos. Porque eu me deparei com um caso interessantíssimo, que nem foi por isso que a extradição foi negada, mas eu trabalhei num caso interessantíssimo em que nós vimos que o país requerente assinava compromissos e não os cumpria. Assim, uma vez a pessoa estando na outra jurisdição, perante o judiciário daquele local, qual a margem mínima que o Brasil teria para desafiar aquela decisão? Então, o trabalho que fizemos, conseguimos matar em outras preliminares, mas um dos trabalhos que fizemos foi demonstrar que, veja, promete, mas não cumpre. E isso, para além de uma afronta ao direito internacional, gera a nossa preocupação enquanto defensor do direito do extraditando. E há alguma consequência? Ou seja, para o Estado requerente que depois não cumpre com os termos, vamos para o direito. Eu vou fazer um momento comercial, se você me permitir, mas assim, o meu último livreto foi sobre exatamente traslado de provas em acordo de colaboração e que eu falo um pouco das consequências por uma má ação entre os países no âmbito da cooperação internacional. E a extradição é a cooperação por excelência, a cooperação clássica do direito internacional. Não existe uma forma de você desafiar a jurisdição soberana naquele país. Não faria sentido, por exemplo, o Brasil entrar no processo de extradição como parte, né, e falar, olha, agora, existem as consequências diplomáticas. A primeira delas olha, esta foi a última colaboração que fazemos, não faremos mais. Então, perdeu-se esse link. Você pode ter as questões diplomáticas, você pode ter os constrangimentos próprios da relação diplomática e que podem desaguar, né, nos foros comuns. Por exemplo, se é uma extradição baseada em Palermo, quando você tiver a primeira sessão da ONU, sobretudo se for em relação ao INODC, né, o escritório do crime organizado, você vai levantar e falar, olha, tudo bem, mas o país X, ele está aqui, ele é subscritor, mas ele não cumpre o que ele combina. Então, você pode ter aquela situação do name and shame, né, do constrangimento da comunidade. Mas é a peculiaridade do direito internacional ser soft law. Esse é o grande problema no fim do dia que a gente acaba se... Esse é o grande problema do direito internacional. Soft law, não tem as consequências diretas, os países são soberanos, difícil executar. Exatamente. Por isso é isso. Há a questão do direito internacional não ter grande eficiência, digamos, em certos temas de direitos humanos e etc. Pelo menos o ponto da diplomacia, das relações diplomáticas, é um ponto bastante interessante, mais para o futuro, mas temos essa sanção, ainda que não seja imposta por alguma instituição, mas temos essa sanção, digamos, diplomática e de quebra de confiança, no fundo. Exatamente. Marcelo, foi um grande gosto tê-lo aqui. Vamos dar por terminado o nosso episódio. Acho que foram temáticas extremamente interessantes, uma perspectiva diferente. O nosso primeiro convidado internacional, de um país irmão, mas internacional não obstante. Começámos assim a nossa segunda edição, acho com imenso êxito. Agradecemos a todos os nossos ouvintes
que estão neste preciso momento a ouvir o nosso podcast. E, Marcelo, espero vê-lo em breve. Da mesma forma, agradeço Dá um gosto, imensamente Marcelo. o espaço. Parece uma aula de física. Eu agradeço o espaço e o tempo, né, que tivemos aqui para conversar. E será um gosto termos outras oportunidades, outras iniciativas conjuntas. E espero vê-los no Brasil também.